Bom dia, gente. Bom dia, professor. Tudo bem com vocês? Como é que foi a prova? Foi tranquila a prova, gente? Acharam Eu fui péssima. péssima? Ixi, Uhum, mas eu peguei só 2 aulas com o senhor pessoalmente. O resto foi pela plataforma, eu senti muita dificuldade. mas deu para tirar a nota? É, É, deu? deu para o quê? Deu para tirar a nota para ficar na média? Ah, talvez. Depois que entrar os pontinhos extra, talvez consiga alcançar a Hum, média. legal. Bom, alguém tem alguma dúvida sobre a prova, sobre as questões? Acho que estava tudo certinho, né, gente? Quem não fez o exercício avaliativo, eu coloquei um exercício para repor ele lá na plataforma, tá bom? Mas aí é só para quem não fez aquele exercício avaliativo, tá certo? E aí a gente pode repor aqueles 2 pontos de trabalho. Agora quem já fez não tem problema, não precisa fazer nada não, tá certo? Ok? Bom, hoje nós vamos começar os antagonistas adrenérgicos, certo? É uma parte um pouquinho mais extensa, né? Do sistema nervoso autônomo. E aí a gente vai fechar sistema nervoso autônomo. Próxima aula a gente já começa outro assunto. Tá certo? Alguém ficou sem fazer a prova? Acho que não, né? Todo mundo fez, né? Que amanhã é a reposição de prova, né? Então, gente, vai ser assim, ó. Quem vai lançar essa nota de meio ponto vai ser junto com o ESA, tá bom? Então, esse meio ponto ele vai ser lançado junto com o ESA depois que vocês fizerem o ESA. Aí quem vai lançar vai ser a coordenação. Então, a coordenação vai lançar e já vai cair direto em todas as matérias que vocês estão fazendo, tá bom? Vocês viram que já está no sistema só a nota da prova, né? Eu ainda vou colocar a nota do trabalho. E depois que colocar a nota do trabalho, depois que fizer o ESA, a coordenação vai lançar. E aí, junto com essa, vem aquele ponto, 2 pontos de trabalho. O seu não, Jaqueline, o seu não tá a nota da prova? É? Tá bom, eu vou olhar lá, tá bom? Mas Vixe Maria, muita gente sem a nota. Vou anotar aqui para eu olhar, porque eu não conferi ainda, tá, gente? Eu não tive tempo de conferir ainda. Como o lançamento foi automático, eu não conferi ainda. Peraí que eu vou anotar. Mas o nome de vocês está lá no sistema. Tá bom. Vou anotar aqui. É Jaqueline e Bruna, né? Eu vou olhar hoje, tá? Eu tenho as notas da plataforma e aí eu arrumo para vocês, tá? Se não tiver o nome de vocês lá, eu entro em contato para vocês verem com a coordenação para adicionar o nome de vocês, tá? Não, gente, mas é isso mesmo, é só a única nota que aparece é a da unidade 6. Não, gente, olha só. A nota que eu tô falando é a no Marim, gente.
Sabe a nota do Marinho? A nota da prova lá no sistema mesmo? Eu tirei os exercícios anteriores. Por que que eu tirei os exercícios anteriores? Porque é aquilo lá que vale a nota. Se eu deixar aberto, quem não fez e colocar lá no o exercício anterior, eu sou obrigado a colocar como presença. Então, a matéria da N1 eu tirei toda, tá bom? Vocês só vão agora observar a matéria da N2, que é a partir da unidade 6, tá certo? A nota que eu tô falando é a nota da prova que tá lá no Marim. Então, tá todo mundo com nota no Marim. Depois vocês olham para mim, tá bom? Certo? E aí, quem não tiver, é porque o lançamento foi automático. Qualquer coisa eu arrumo, certo? Tá bom? Então, a partir de agora, só vai aparecer para vocês as unidades que vão cair na N2, tá bom? Ok? Bom, então hoje nós vamos começar com os antagonistas adrenérgicos, né? Então, a aula passada, antes da prova, a gente falou dos agonistas adrenérgicos. Então, hoje a gente vai fechar o sistema nervoso autônomo falando dos antagonistas adrenérgicos. Tudo bem? Bom, só relembrando um pouquinho, né? Quais são os receptores adrenérgicos? Vamos lembrar lá do começo do sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso autônomo, ele é composto, né, pelo sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, né? O sistema nervoso autônomo simpático é da luta ou fuga e o parasimpático é ao contrário, né? Quando você está mais tranquilo, mais de boa, né? E eu tenho dentro dessa inervação, né? Que ela vai desde o sistema nervoso central até o sistema nervoso periférico, eu tenho dois neurônios, o neurônio pré-sináptico, pré-ganglionar, e o neurônio pós-ganglionar. O sistema nervoso autônomo simpático, né? Ele tem um neurônio pré-ganglionar que secreta na sua fenda sináptica o, o neurotransmissor acetilcolina. E o receptor que tem do neurônio pós-sináptico é o receptor nicotínico, assim como o parasimpático, né? Já o neurônio, o que o neurônio pós-sináptico secreta, né? Ao contrário do parasimpático, que é a acetilcolina, o simpático secreta adrenalina ou noradrenalina, ou epinefrina ou norepinefrina, certo? E a célula efetora, ela vai ter receptor alfa adrenérgico ou receptor beta adrenérgico, ok? Os receptores alfa e beta, eles têm locais diferentes do corpo e têm ações diferentes, né? Lembrando que o alfa 1, ele farmacologicamente ele é importante porque ele promove, né, vasoconstricção periférica, né, dos vasos sanguíneos, ok? O alfa 2, né, ele é importante porque ele inibe, ele é um neurônio inibidor de secreção de adrenalina pelo neurônio pré-sináptico, ok? Da via simpática mesmo. E os receptores beta-1, eles são muito importantes quanto ao mecanismo cardiovascular. Então, ele promove principalmente taquicardia, né? Aumento da liberação de renina, dando aumento da pressão vascular e também aumento da contrabilidade do músculo cardíaco. E o beta 2, ele causa vasodilatação, né? Mas farmacologicamente importante, né? São os agonistas beta 2 que auxiliam no tratamento da asma e DPOC, porque eles promovem broncodilatação. Tudo bem? Então, nós temos lá da aula passada, né, os importantes que eram agonistas alfa 1 e agonistas alfa 1, agonistas alfa 2 e agonistas beta 2.
O alfa-1 ele era importante como? Ele promovia, né? Ele promovia vasoconstricção periférica e era importante os descongestionantes nasais. O agonista alfa-2 era utilizado como fármacos antipertensivos e o agonista beta-2 era utilizado para problemas respiratórios, principalmente a asma, para induzir a broncodilatação. Agora, os antagonistas, eles vão ter efeitos mais cardiovasculares, principalmente os antagonistas bloqueadores do receptor beta-1, tudo bem? Então, aqui nos antagonistas, o importante são os bloqueadores do beta-1, que eles vão diminuir, consequentemente, a pressão sanguínea. E o legal é ele ser seletivo beta-1, porque se ele não for seletivo, ele promove mais infecções, mais efeitos colaterais, mas nem sempre isso é possível, tá bom? Então, a gente vai ver um pouquinho os fármacos, né? Nós temos também alguns seletivos alfa-1, alfa-2, certo? Que tem umas ações diferentes dos seletivos do beta. Mas dentro dessa classe, né, os mais importantes são os bloqueadores ou os antagonistas beta-1, que vão ter uma ação, principalmente uma ação antihipertensiva, ação contra angina do peito, né? Contra esse tipo de problemas cardiovasculares. Bom, aqui é aquela tabelinha que a gente viu na aula passada também, né? Mostrando aonde tem os receptores, né? Então, olha só, os antagonistas, os receptores beta-1, eles aumentam, né, o efeito, né, a ação do coração. Enquanto os beta-2, eles promovem vasodilatação nos vasos sanguíneos e broncodilatação no pulmão, certo? Nos rins, o beta-1 libera renina, aumentando a pressão sanguínea, e no fígado ele promove, né, tanto o beta-2 quanto o beta-1, glicogenólise ou gliconeogênese. O beta-3 ele não é importante farmacologicamente, né? E o beta-2 ele é importante no olho. A gente vai ver que tem algumas ações no tratamento de glaucoma, ok? Basicamente são esses principais aqui. Bom, qual que é a diferença entre a norepinefrina e a epinefrina, né? Eles têm alguma diferença molecular, né? Mas principalmente a norepinefrina é a noradrenalina e a epinefrina é a adrenalina, né? A diferença é a seletividade quanto aos receptores alfa e beta. Tudo bem? Essa é a principal diferença entre eles. Então, a norepinefrina, ela é mais ela interage melhor com o receptor alfa, enquanto a epinefrina ela interage melhor com o receptor beta. Tudo bem? Aqui são os principais medicamentos utilizados, né, no tratamento no tratamento das doenças, né, associadas aos receptores alfa e beta, né? Então, como alfa bloqueadores, nós temos o alfuzosina, doxazosina, fenoxibenzamina, fentolamina, ioimbina, prazosina, tansulosina, terasocina, ok? E os beta bloqueadores, que são os mais importantes, né? O acetobutalol, o atenolol, acho que todo mundo conhece, né? Betaxolol, o cardoteolol, carvediol, esmolol, labetolol, metoprolol, nadolol, nebivolol, pembutolol, pindolol, propranolol, que acho que esse é o que a gente conhece, né? O atenolol e o propranolol, e o timolol. E os que afetam a liberação do neurotransmissor, que hoje são substituídos por outros tipos de tratamento, né? Que aí no caso é a reserpina.
Bom, começando pelos bloqueadores alfa-adrenérgicos, né? Eles são fármacos que bloqueiam os adrenoreceptores alfas e afetam profundamente a pressão arterial. Lembra que os alfas 1, os receptores alfa 1, eles induzem vasoconstricção periférica, né? Então, se eu vou inibir os receptores alfa, eu vou produzir uma hipotensão, eu vou produzir uma vasodilatação periférica. Isso diminui a pressão arterial de forma profunda, tudo bem? Então, eles são utilizados para diminuir essa pressão arterial de maneira sistêmica. Então, como o controle simpático normal dos vasos sanguíneos ocorre em grande parte em ações agonistas de receptores alfa-adrenérgicos, o bloqueio desses receptores reduz o tônus simpático, né, que seja a movimentação dos vasos sanguíneos, resultando na menor resistência vascular periférica. Isso induz uma taquicardia reflexa, porque abaixei a pressão, né, aí o coração tende a bater mais para aumentar a pressão sanguínea, resultando na redução da pressão arterial. A intensidade da resposta depende do tônus simpático do indivíduo quando o fármaco é administrado. O primeiro medicamento que a gente vê é o fenoxibenzamina, né? Que ele não é seletivo alfa-1 ou alfa-2, ok? O bloqueio dele é irreversível e não competitivo. Vocês lembram o que é isso? Uma ação irreversível? Bom, a ação irreversível é quando o fármaco se liga de forma covalente ao receptor e desliga o receptor para sempre, até eu ter uma nova ação do receptor, né? Até uma nova produção de um receptor alfa novamente. Então, a ação dele é mais prolongada, tanto que ele pode durar até 24 horas, ok? Então, ele não é seletivo, né? Então, ele tem uma ação muito ampla, tanto em alfa-1 quanto em alfa-2. Né? Quais são as ações, né, da fenoxibenzamina? Nos efeitos cardiovasculares, né, por bloquear os receptores alfa, impede a vasoconstricção, né, dos vasos sanguíneos periféricos e há uma redução da resistência periférica, né, provocando um ataque cardíaco reflexo, ou seja, o coração bate mais rápido para tentar reestabelecer essa pressão que foi abaixada, né, pela vasodilatação periférica, né? Uma diminuição da pressão muito acentuada, né? Além disso, ele bloqueia a alfa-2, né? O alfa-2, o agonismo dele baixa a pressão, né? Porque ele inibe os neurônios pré-sinápticos adrenérgicos, né? Então, ele aumenta também o débito cardíaco, né? Porque eu tenho duas vias, né? Que vão promover uma alteração cardiovascular, né? Então, nota-se que o bloqueio desses receptores resulta em uma maior liberação de norepinefrina, que estimula os receptores beta-1 no coração, aumentando o débito cardíaco, ok? Então, eu vou ter, por um lado, a inibição do alfa-1, que vai dar uma vasodilatação periférica, diminuindo a pressão sanguínea, porém, como eu inibo também o beta-2, ele é um receptor, quando agonizado, né, quando ele está na forma agonista, diminui a pressão. Então, aqui eu vou ter um aumento na pressão devido à alta estimulação dos receptores beta-1, que não foram inibidos pela liberação de adrenalina com o receptor alfa-2. Então, aqui eu tenho um descompasso, né? Enquanto no alfa-1 eu diminuo a pressão, né, no bloqueio, quando eu bloqueio o alfa-2 eu aumento a pressão. Assim, o fármaco não consegue manter a pressão arterial baixa na hipertensão, né? E não é usado mais para esse objetivo. Né? Uma ação legal da fenoxibenzamina é para reversão da epinefrina, né? Então, todos os bloqueadores alfa-adrenérgicos revertem as ações agonistas da epinefrina. Por exemplo, a ação vasoconstrictora é interrompida,
mas a vasodilatação dos outros leitos vasculares causada por estimulação dos adrenérgicos beta-2 não é bloqueada. Por isso, na presença, né, deste fármaco, a pressão arterial sistêmica diminui em resposta à epinefrina. Tudo bem? A Fenox não tem ação no isoprotenerol, que é o fármaco que a gente viu na aula passada, né? Porque ele é um agonista beta puro, né? E no caso da fenoxibenzamina, ela inibe os receptores alfa. Bom, o principal uso terapêutico da fenoxibenzamina é para o tratamento da feocromocitoma. O feocromocitoma é um tumor de células suprarrenais, tudo bem? Se eu tenho um tumor de células adrenais, eu vou ter uma alta produção celular, né? E, consequentemente, uma alta produção dos seus constituintes. Então, eu vou ter uma liberação excessiva de epinefrina e norepinefrina, né? Então, no caso, o uso mesmo farmacológico da fenoxibenzamina é para esse tipo de tumor, porque aí eu vou diminuir a ação adrenérgica que está em excesso devido à presença do tumor que tem célula demais, né, produzindo adrenalina demais, ok? Também ela pode ser utilizada no tratamento da doença de Raynaud, né? Essa doença de Raynaud, né, é uma síndrome, né, produzida por uma vasoconstricção muito forte nos vasos periféricos, ok? E como efeito adverso, ela pode causar hipotensão postural, congestão nasal, náuseas e emese, né? Ela pode inibir também a ejaculação, ok? Lembrando que a ejaculação, ela é um fenômeno dos receptores alfas, né? A ereção pelos receptores parasimpáticos e a ejaculação ela é induzida pelos agonistas alfa-adrenérgicos. E também pode causar taquicardia reflexa, né? E deve ser usada com cautela em pacientes com problema cardiovascular. Bom, aqui só mostrando para vocês, né? A fenoxibenzamina, ela tem uma ligação covalente com o receptor alfa-adrenérgico. Por isso que ela tem uma ação tão prolongada. E por isso que ela é um antagonista não competitivo. Porque essa ligação covalente, à medida em que ela liga, rapidamente ela desliga o receptor. Tudo bem? Bom, a fentolamina, né, que é o próximo medicamento que a gente vai falar, em contraste da fenoxibenzamina, produz um bloqueio competitivo dos receptores alfa-1 e alfa-2 que dura 4 horas, né? Então, ele já tem uma farmacocinética diferenciada, né? Ele não dura 24 horas, né? E ele também provoca hipotensão postural e a reversão da epinefrina. A estimulação cardíaca reflexa e a taquicardia induzidas pela fentolamina são mediadas pelo reflexo barorreceptor, né, de pressão, e pelo bloqueio dos receptores alfa-2 nos nervos simpáticos cardíacos. Gente, essa hipotensão ou hipotensão postural é aquela coisa que acontece quando a gente levanta de uma vez e meio que desmaia, né? Porque o que acontece? Como mudou a postura de uma vez, né? Dá uma diminuição da pressão muito grande, né? E aí a pessoa desmaia. A fentolamina também pode causar arritmias e dor anginosa, sendo contraindicada em pacientes com doença arterial coronariana. Ela é utilizada no tratamento de curta duração, né? Da feocromocitoma, né? Que é a doença que a gente falou. Que é também utilizada como tratamento fenoxibenzamina. E também é usada localmente para prevenir a necrose da pele após extravasamento de norepinefrina. A fentolamina também é útil no tratamento da crise hipertensiva
devido à retirada abrupta de clonidina. Né, gente? A clonidina é um agonista alfa-2, tudo bem? Então, quando eu dou um antagonista alfa-2, ele vai meio que auxiliar um pouco, né, na hiperatividade do receptor. E na ingestão de alimentos contendo tiramina em pacientes sob tratamento de inibidores da MAO, da monamina oxidase. Gente, a tiramina, ela é uma amida biogênica que ela está presente geralmente em queijo e em vinho tinto. E ela estimula a liberação de dopamina e adrenalina. Então, ela aumenta a ação adrenérgica, né? Certo? Então, quando as pessoas estão tomando medicamentos inibidores da MAO, que eles são muito utilizados, que são os antidepressivos tricíclicos, por exemplo, eles são utilizados para tratar depressão e quem tem enxaqueca, geralmente, né? Quando a pessoa toma medicamento que inibe, né, essa enzima monamina oxidase, ela vai aumentar a quantidade de noradrenalina e dopamina na fenda sináptica, porque vai inibir a enzima que promove a depressão desses neurotransmissores, que é o IMAL, né? Quando a pessoa toma alimentos ricos em tiramina, eles vão induzir também um aumento de adrenalina, certo? Então, eu vou ter um excesso adrenérgico, né? E esse excesso adrenérgico vai promover, né, um efeito simpatomimético muito grande. Então, aí, a utilização da fentolamina é para diminuir esses efeitos estimulatórios simpatomiméticos. Tudo bem? Certo. Falando agora de outros receptores alfas, né, que a gente tem a prazosina, a terazosina, a doxazosina, a tansulosina e a alfuzosina, né? Os principais desses daqui é a prazosina e a doxazosina, certo? Eles são bloqueadores competitivos seletivos dos receptores alfa-1, ok? Então, aí já é mais interessante, porque se eu tenho uma seleção do receptor alfa-1, eu não vou promover, né, aumento e diminuição da pressão arterial, eu vou só diminuir a pressão arterial. Como? Né? Promovendo hipotensão dos vasos periféricos. Então, ele é utilizado no tratamento da hipertensão, ok? Esses antagonistas, né, seletivos alfa-1, são utilizados também no tratamento da hiperplasia benigna da próstata, né? Devido, né, quando eu tenho a hiperplasia benigna da próstata, né, eu tenho uma hiperprodução, né, uma hipersecreção de substâncias da próstata, auxiliadas, né, auxiliadas pelo receptor alfa, né? Então, quando eu tenho um bloqueio, ele auxilia na diminuição dessa hiperplasia. A biotransformação, né, leva a produtos inativos que são excretados na urina, né, exceto a doxazosina que aparecem nas fezes. E, dentre estes, né, a doxazosina é o fármaco de ação mais longa. Como mecanismo de ação, todos estes fármacos diminuem a resistência vascular periférica e a pressão arterial, causando relaxamento dos músculos lisos, arteriais e venosos. Ao contrário da fenoxibenzamina e da fentolamina, estes fármacos causam alterações mínimas no débito cardíaco, né? Ou seja, não tem um aumento da pressão vascular. No caso, né, induzida pelo coração, porque não age em alfa-2, né? Se inibir alfa-2, vai induzir beta-1. Nesse caso, não age em alfa-2, só vai produzir a vasodilatação periférica dos vasos sanguíneos. No fluxo sanguíneo renal e na velocidade de filtração glomerular. A tansulosina
tem um menor efeito na pressão arterial, pois é menos seletiva, né, para os receptores alfa-1b presentes nos vasos sanguíneos e é mais seletivas nos alfa-1a, principalmente receptores, né, na próstata e na bexiga, né? Então, nesse caso, ele vai ter um relaxamento, né, desses vasos sanguíneos, né? Por isso que ele é utilizado, por exemplo, no tratamento da próstata, da hiperplasia benigna da próstata. E no caso, né, o bloqueio dos receptores alfa-1A diminui o tônus da musculatura lisa do colo e da bexiga, né, e da próstata e melhora o fluxo da urina. Tudo bem? Bom, aqui só mostrando para vocês, né, a ação que tem na urina, na bexiga, né, e na genitália masculina também, tanto na ejaculação, tanto na ereção. No caso da ejaculação seria na ação simpática e a ereção, ação parasimpática. O uso terapêutico são indivíduos com pressão arterial elevada, né? Tratados com um desses fármacos não se tornam tolerantes à sua ação. Contudo, a primeira dose desse fármaco pode produzir uma hipotensão exagerada, né? Que pode resultar em um desmaio. Essa ação é denominada, né, efeito de primeira dose e geralmente para minimizar, né, você vai diminuir um pouquinho a concentração da primeira dose para não ter esse efeito de primeira, né? Como apresentam resultados cardiovasculares inferiores à comparação dos outros antihipertensivos, né? Os agonistas alfa-1 não são utilizados em monoterapia do tratamento da hipertensão. Geralmente eles são associados com beta-bloqueadores. E eles são usados como alternativa para cirurgia com pacientes, né, com problemas de próstata, hiperplasia prostática benigna. Bom, como efeito adverso, né, eles podem causar tontura, falta de energia, congestão nasal, cefaleia, sonolência, hipertensão ortostática, né, por exemplo. E ocorre um efeito antihipertensivo adicional quando os alfa-1 agonistas, né, antagonistas, são administrados com vasodilatadores, né, como, por exemplo, os inibidores da fosfodiesterase 5, que é a sildenafila, né, necessitando cautela na utilização desta associação, né? Vocês sabem qual que é o mecanismo de ação do Viagra, gente? O Viagra, ele é um vasodilatador, né, seletivo de uma inibição de uma enzima fosfodiesterase, né? A fosfodiesterase, ela bloqueia o AMP cíclico. Nós vamos ver no slide posterior. E dessa forma, ele promove uma vasodilatação por um tempo maior devido à inibição da indução, né, da vasoconstricção. Também bloqueia os receptores alfa nos ductos ejaculatórios, ok? Impedindo a contração da musculatura lisa, né? Então, os antagonistas alfa-1 podem causar inibição da ejaculação. Então, alfa-1 não é muito interessante, né, para os homens. Por quê? Porque pode causar problema de ejaculação, certo? Estes fármacos podem causar síndrome da íris flácida, né? Problemas no olho, né? É uma condição na qual a íris ondula em resposta à cirurgia em resposta à cirurgia do olho. Bom, como que é, né, a ação do sildenafila, né? Ela inibe a fosfodiesterase 5. A fosfodiesterase 5, né,
ela quebra o GMP cíclico, certo? O GMP cíclico é o que induz a vasodilatação dos corpos cavernosos lá do peru da pessoa, tudo bem? O peru da pessoa cresce porque aumenta a circulação sanguínea, né? Então, devido à vasodilatação, aumentando a circulação sanguínea nos corpos cavernosos, né? Quem promove essa vasodilatação é o GMP cíclico. E a fosfodiesterase, ela quebra o GMP cíclico. Se eu não quebro o GMP cíclico, significa que eu vou ter mais GMP cíclico para produzir a vasodilatação dos corpos cavernosos, né? Por isso que eu vou ter uma ereção por um tempo maior. Né? Lembrando que a primeira dose dos seletivos alfa-1 pode causar síncope, né? Devido à hipotensão ortostática. Alguns efeitos adversos, né? Hipertensão ortostática, né? Se for principalmente os não seletivos, né? Eles promovem taquicardia devido ao bloqueio do alfa-2 e indução de beta-1, né? Vertigens, algumas tonturas e principalmente a inibição do alfa-1, disfunção sexual, principalmente na ereção. Bom, a ioimbina, né, ainda não se conhece muito bem o mecanismo de ação dela, né? E a ação dela é mais no sistema nervoso central, né? Então ainda não se é muito bem entendido o seu mecanismo de ação. Mas ela é um bloqueador alfa-2 competitivo e seletivo. Ela é componente do córtex da planta, né? Ioimbe, e tem sido usado como estimulante sexual no tratamento da disfunção erétil. Né? Não há demonstração de eficácia ainda, e seu uso no tratamento desses distúrbios não é muito bem recomendado. Né? A ioimbina atua no sistema nervoso central, aumentando o efluxo simpático para a periferia. Né? E ele é contraindicado em doença cardiovascular e condições psiquiátricas e disfunções renais, podendo agravar tais condições. Gente, tá acabando o tempo aqui do Zoom, tá? E aí, quando acabar, por favor, vocês entrem novamente com a mesma senha, tá bom? Bom, acabamos então os bloqueadores alfa-adrenérgicos, né? Lembrando que nós temos os não seletivos e os seletivos alfa-1. Os mais interessantes são os seletivos alfa-1, mas aí a gente tem que tomar cuidado que ele tem alguns efeitos colaterais, principalmente na ereção, né? Na função sexual masculina e também na hipotensão ortostática, que pode gerar nas primeiras doses